Olá, mais uma vez espero encontrá-los com saúde e que tudo mais esteja na mais perfeita ordem. Pessoal, como venho dizendo, acredito ainda ser interessante esclarecer para quem está me assistindo pela primeira vez e reforçar para quem vem me acompanhando que este programa, o Bem Mais Osasco em TV, é a versão comentada da revista impressa Bem Mais Osasco. No entanto, ao longo dos programas, não conseguimos comentar a revista inteira. Sendo assim, convido-os a acessarem o nosso portal www.revistabemmais.com.br e leiam a revista na íntegra no formato online. Ou ainda, se preferirem, entrem em contato através do e-mail faleconosco@revistabemmais.com.br e solicitem a sua assinatura. Ou ainda, no próprio portal www.revistabemmais.com.br, além de lerem no formato online, vocês podem localizar o ponto de distribuição gratuito mais próximo de você. Então, sendo assim, entrem lá, descubra, retire o seu exemplar gratuitamente. Pessoal, hoje nós vamos conversar com, eu vou dizer que é uma personalidade, porque né? Ela é super incrível. Ela representa a conquista de um sucesso artístico na dança, é um nome de peso na nossa cidade de Osasco, é a nossa querida Claydes, que é formada em balé clássico, educação física, ela é pós-graduada em reabilitação com ênfase em pilates e é diretora do estúdio de dança que leva o seu próprio nome e ela vai apresentar o estúdio. Então, desde pequena, ela lutou aí por esse sonho. Enfim, ela está aqui hoje para contar a sua história. Claydes, seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu é que agradeço a presença. Eu quero que você fique bem à vontade, tá? Eu acompanho o seu trabalho não de tão perto assim, porque eu acho que eu não tenho vocação para dança. Será que não? Eu acho que não. Pelo menos não balé, tá? Então, até a gente chegar na história da dança, coisa e tal, eu vou começar a minha entrevista contigo te apresentando mesmo, desde o seu ponto inicial, marco zero. Opa, vamos lá. Tá? Então, me diga uma coisa, você nasceu aqui em Osasco mesmo? Conta. Não, nasci em Dracena, uma cidade no interior de São Paulo, mas eu acho que eu vim para cá com uns 2 anos de idade. Então, praticamente filha de Osasco. Sem dúvida. Então, tá. E aí, veio para Osasco, com 2 aninhos, nada de muito especial, né? Nada. Como que começa a sua história, então? Bom, quando eu tinha 4 anos de idade, eu pedi para minha mãe que eu queria fazer balé. Na época, ela até procurou uma escola perto da minha casa, em Osasco mesmo, mas não encontrou. Quando eu tinha 7 anos, exatamente 7 anos, eu estava brincando na rua de Queimada com uma amiga, uma nova vizinha, e no meio da brincadeira ela interrompe assim e fala: "Meu Deus, estou atrasada para ir na escola de balé." Nossa, balé, eu me lembro da sensação até hoje quando eu ouvi balé. Eu voei para minha casa na mesma hora. Eu falei: "Mãe, eu já sei onde tem uma escola de balé." Olha, eu acho que depois de um dia ou 2, eu já estava matriculada. Era uma escola da prefeitura de Osasco, ali na avenida... como chama essa avenida? Antônio Agô, Tá. Num sobradinho na parte de cima. E foi lá que eu comecei com a minha querida e saudosa Vera de Azevedo Maier, com 7 anos de idade. E aí, ao longo desses 7 anos, começou com 7, aí provavelmente teve a sua primeira apresentação. Sim. Aí fala a emoção, né? Porque eu não vou dizer que a realização do sonho começou com a matrícula, mas a partir da matrícula você acha que idealizou o sonho de ser uma grande, não sei se bailarina ou professora. Qual era? É interessante, porque eu acredito assim que eu sempre tive plena certeza que eu queria ser professora. Porque quando eu comecei os meus estudos, tudo que eu aprendia na escola, eu passava para as minhas amigas. E você sabia que já pequenininha elas conseguiam aprender
E sempre o meu sonho foi dar aula de balé mesmo. Então, eu me formei aqui em Osasco, no Conservatório Musical Villa-Lobos. E quando eu tinha 17 anos, eu tinha me formado já e eu precisava de dar continuidade nos meus estudos. E o meu foco era uma grande mestre de balé ali na Bernasca, e ela tinha uma escola nos Jardins. Só que eu não tinha condições de pagar, porque a mensalidade, imagina, uma escola nos Jardins. E foi quando eu tive a ideia de começar a dar aula na casa da minha mãe. E eu comecei dando aula na casa da minha mãe com 10 alunas, e foi aí que eu tive dinheiro para começar a fazer aula com a Lina Bernasca. Logo que eu entrei na escola dela, ela já viu o meu talento, e depois de um ano ela já me convidou para fazer parte da companhia dela, como bailarina. Mas eu falava para ela: Dona Lina, eu sei, eu vou dançar, eu quero dançar, é importante essa vivência de palco, de companhia, coreografia, ensaio, mas o meu foco é dar aula. Eu quero muito ser uma professora de balé como a senhora é. E ela falava assim: menina, mas você tem tudo para ser uma estrela. Mas eu falava: mas eu quero ser professora de balé. E foi com ela que eu fiquei dos meus 17 até os meus 30 e poucos anos de idade ali. Com ela eu aprendi muito, e se eu sou a professora que eu sou hoje, sem dúvida nenhuma, eu devo muito a essa professora que sempre esteve ali comigo, me incentivando, e um exemplo também. É curioso, mais para frente da nossa entrevista a gente vai falar um pouquinho sobre isso, mas hoje você, embora você não tenha desejado e nem ter, pelo que entendi, você não fez parte da companhia dela. Fiz parte. Durante 10 anos eu fiz parte da companhia da Dona Lina. Tá. Era o Balé Clássico de São Paulo. Entendi. Porque num primeiro momento eu tive a sensação de que você não tinha aceitado o convite dela. Não aceitei, mas eu falava para ela, mas o meu foco, tanto é que depois a minha filha foi fazer aula com ela mais tarde. E ela falava: menina, senta do meu lado. Então, todas as correções que ela fazia nas alunas, ela parecia que ela estava dando uma aula para mim. Olha, você faz assim, você faz assim. Entendi. Você compartilha do fato de que talento, vontade e determinação levam à perfeição? Olha, eu acho que em primeiro lugar é paixão. Paixão em primeiro lugar, e depois determinação e depois talento. É uma coisa que você tem que ser muito apaixonada, porque não é fácil. Uma bailarina, no caso, por exemplo, eu vou fazer um paralelo, né? Existe o Oscar, o Mão Santa, no basquete. E a grande explicação para a Mão Santa dele era a quantidade de vezes que ele treinou o arremesso. No caso de uma bailarina, isso também é necessário? É repetição, é de novo, é de novo, é de novo. É por isso que eu falo que não é uma trajetória, é muito lento, porque o balé é uma área muito específica. Então, a maioria dos passos de balé você faz numa posição totalmente anti-anatômica. Então, além de talento que você tem que ter as habilidades físicas e capacidades que ou você herda, ou você não herda, ou você desenvolve ao passar do tempo. Então, tudo isso é muito complexo, porque às vezes eu sou professora, você pega uma aluna vindo do bebezinha, com 7 anos de idade, e você fala: nossa, essa menina nasceu para ser bailarina. Deus colocou a mão e falou: vai dançar, filha. O palco é seu. Mas daí falta o resto, falta paixão, falta determinação. E às vezes ao contrário, você pega uma menina que ela não tem tantas habilidades, não é muito dotada, mas a paixão, a determinação, então vai lapidando. Agora, quando une o útil ao agradável, que é uma pessoa que tem habilidade, capacidade, tem paixão, daí
É o aluno que todo professor É quer. desejo, é o sonho de todo professor. Perfeito. Gladys, eu vou interromper um pouquinho o nosso bate-papo. Eu vou chamar o nosso primeiro break, tá? E aí a gente continua. Pessoal, nós vamos para o nosso primeiro break. Voltamos já já. Um minutinho só. Aguardo vocês. Olá, pessoal. Estamos de volta. A nossa convidada hoje é a Gladys. Ela é professora de balé e a gente está contando um pouquinho da história de vida dela. E no último bloco, a última coisa que ela colocou é o fato de se ter talento, vontade, determinação, se leva à perfeição, né? Dando continuidade de quando você começou lá atrás, né? Aos 7 anos de idade, até os dias atuais. Você teve muita dificuldade, teve mais facilidade, teve apoio, não teve apoio? Fala sobre esses momentos aí ao longo desses anos todos. Então, dificuldade sim, principalmente na parte financeira, porque balé é muito caro. Né? Uma sapatilha é caro, os vestimentos de balé é caro, uma escola de dança é muito caro. Então, assim, eu só consegui realizar o meu sonho porque justamente eu comecei aqui em Osasco, numa escola que não pagava nada. Okay. E a dificuldade maior que a gente enfrenta é a falta de apoio, é a falta de incentivo mesmo. Então, viver de arte aqui nesse país é muito complicado. Então, a maioria dos artistas, assim, que a gente conversa, que a gente tem amizade, a gente consegue fazer e a gente chega no nosso objetivo, mas é através, assim, de muita luta e porque a gente ama muito o que faz. É por amor à arte mesmo. É só amor na arte, porque, assim, incentivo a gente tem dos pais quando a gente começa. Que já é um grande incentivo, já é, né? O meu pai me incentivou muito, a minha mãe. Depois eu casei o meu marido, mas fora isso é você lutar mesmo, o dia a dia, é tudo muito difícil, as pessoas não te valorizam. É muito comum na nossa área a pessoa falar assim, olha, Gladys, eu preciso de um número da sua escola para abrir tal evento, para encerrar tal evento, mas olha, dinheiro para cachê a gente não tem, tá? Então é muito comum, olha, eu gostaria que você desse um workshop, uma palestra, mas eu não vou poder te pagar nada, ou eu vou poder te pagar muito pouco, porque sempre a cultura ela está em último plano. Então a gente não vê uma proposta, né, de governo que incentiva. Uhum. O que melhorou muito agora são as vindas destes musicais, Okay. que abriu um leque muito grande para o bailarino, né? Então, eu tenho vários alunos hoje atuando em musicais, só que daí também não é o bailarino da modalidade clássico, é aquele bailarino que é versátil, que ele canta, que ele dança, que ele atua, mas, enfim, é um mercado que se abriu. Você não vê companhias de balé clássico. Se você for contar em São Paulo, no Brasil, é muito pouco. E nós temos muito talento. O Brasil é um país muito talentoso. Mas atualmente o talento brasileiro tem sido absorvido por companhias internacionais. Sem dúvida, não, sem dúvida nenhuma. Mas aí é um pouco a nossa frustração. Sim, claro. Né? Porque você pega uma aluna pequenininha, a maioria das vezes, o aluno talentoso, ele não tem condições de pagar uma escola. Então você vai, você dá bolsa, você ajuda, você leva para festival, você paga, você investe. E daqui a pouco, quando ele está bem, ele tem duas opções. Ou ele desiste e vai fazer uma faculdade, alguma coisa que ele possa se sustentar, ou ele vai para fora tentar fazer audição. Mas até esse momento de ir para fora para fazer uma audição, precisa de financeiramente, claro. Porque
ninguém, né? Sim. É passagem, enfim. Hospedagem. Então, assim, não se tem apoio. Eu tenho vários alunos que saíram do país com muito sacrifício e era aquela coisa assim de ajudar, de fazer rifa, de fazer campanha, de tentar ajuda com a prefeitura. Então, é um caminho muito difícil. Então, assim, a maioria acaba desistindo. A gente tem muita pena, assim, porque você vê, às vezes, um talento que você fala, meu Deus, poderia conquistar o mundo. Mas tem uma hora que ele precisa de ganhar, né? Um pouquinho, né? E a família começa a cobrar, né? Sim. Não só a família, a vida. A vida, né? Principalmente o mundo materialista que a gente vive. Por não ter aquele tempo, exatamente, né? materialista, capitalista, enfim. Eu entendo que você optou por permanecer no nosso país. Sim. Né? Você se sente uma pessoa realizada em termos de sonho? Eu sonhei ser professora de balé. Sim. Você conseguiu. Sim, eu me sinto uma pessoa totalmente realizada, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Era o meu sonho eu ter essa escola de balé. Eu sonhava com essa escola de balé desde muito cedo. E eu falava assim para o meu marido, eu quero uma escola de balé com 4 andares. E com tijolinho à vista na frente. Hoje não tem mais os tijolinhos, mas sim, já teve. Já teve. Já teve. E tem os 4 andares. E tem os 4 andares. Maravilha. E foi o que eu sonhei, e foi o que eu consegui com muito sacrifício, porque muito pobre, né? Saí de uma família que não tinha condições financeiras para ajudar em nada. Então, tudo que eu fiz foi ali trabalhando, foi o dia a dia, foi um passo de cada vez. Sim. E hoje, depois de 35 anos de profissão, né, eu consegui realizar o meu sonho. Lógico, eu sou uma pessoa que sonho muito, eu sonho acordada. Então, eu tenho muito aí para frente, né, mas o sonho de ter a minha escola... os meus filhos, a formação deles, eu já conquistei boa parte. O resto, se vier, é lucro. Entendi. Aí, você está falando dos filhos, né? Você vê em um deles, acho que você tem uma filha, né? Tenho uma filha e tenho um filho. Eles darão continuidade ao seu legado, ao seu sonho, ou você acha que isso vai... Então, olha, a minha filha ela é formada em fisioterapia, pós-graduada também na USP, em fisiologia do exercício, mas ela optou para seguir a carreira da mãe mesmo, porque ela faz balé desde pequenininha, não fui eu que falei, vamos fazer balé, ela que quis. Hoje ela é coordenadora do estúdio de dança Clyde Zwing. É professora também, uma professora assim maravilhosa, que tem uma habilidade para lidar com criança. É bailarina do SBT. Então, a Camille Grimaldi, ela é o meu braço direito. Tem o meu marido, que está ali, que é aquele tipo faz tudo, que precisar, ele está lá para ajudar. Tem a minha mãe, que trabalha na lanchonete da escola. O meu sobrinho, que trabalha numa loja que a gente tem lá dentro. Então, Clara, se você me dá licença, eu vou te interromper. Ok. Porque me parece que tem bastante gente para tocar a escola. Gente. Então, eu vou chamar o nosso break. Assim, você vai fazer a lista para não esquecer de ninguém, tá combinado? Certo, então. Então, pessoal, já estou de volta. Um minutinho só. Pessoal, estamos de volta, nós estamos com a nossa querida Clyde, contando um pouquinho da história dela. A última pergunta que eu tinha feito no bloco anterior, eu perguntei se ela teria alguém para passar esse legado todo. E ela está com uma lista enorme. Então, refresca a minha memória. Você começou com a filha. Comecei com a minha filha, a Camille Grimaldi. Isso. O meu marido, que está lá para ajudar em tudo. Tá. O meu sobrinho, que trabalha na loja. Tá. Tenho a minha mãe, que trabalha na lanchonete. A minha irmã, que é professora também do estúdio. E agora, a partir do ano que vem, entra o meu filho como sócio. Ele vai montar uma escola, um grande estúdio de pilates, junto com a minha filha, e vai cuidar do financeiro também do estúdio. Ok.
E além da família de sangue, tem a minha família, né, de coração, que são os meus amigos que trabalham comigo, a maioria deles desde o início, que começaram como alunos. Olha que E fantástico. estão comigo até hoje, que graças a Deus eu tenho uma equipe maravilhosa. Então o seu sonho de ser professora foi muito além. Foi. Porque você conseguiu agregar quantas pessoas em função desse seu sonho. Verdade. Muito. E agora a gente já está trabalhando a cabeça da minha sobrinha, a Bruninha, de 8 anos, que a gente fala assim para ela, olha, quando a Kemily ficar velhinha, ela me chama de titia, e a titia ficar muito velhinha, é você que vai cuidar de tudo isso, hein? Mas eu vou até aproveitar esse seu comentário para linkar com a minha próxima pergunta, porque você enxerga a dança como terapêutica? Sem dúvida. Olha, eu tenho uma... Então, como você pratica muito, você vai responder. Mas você vai demorar para fugir aqui do nosso contato material, não é isso? Por quê? Não, porque se ela é terapêutica, você que dança muito, então a sua tendência é ter uma saúde plena. Ah, sim! Então a pequenininha ela vai esperar muito para você passar o bastão. Não, mas olha, eu acho que eu vou... Eu gosto de dar aula. Eu amo dar aula, minha paixão é dar aula. O que eu não gosto é cuidar da parte... Entendi. Entendeu? Então, de dar aula, eu quero morrer numa sala de aula. Ótimo. Dando aula. Agora, a parte burocrática da escola... É complicada, né? Não gosto. Por isso que eu estou passando à frente. Uhum. E... Aí vamos voltar, a pergunta vamos foi voltar. A consideração, olhar para a dança como algo terapêutico na vida do praticante. Ah, sim. Olha, eu tenho uma turma de balé adulto, 2 turmas, de terças e sábados. Quando eu falo adulto, são assim, senhorinhas de 30 até 70 e poucos anos de idade. E é muito lindo assim a gente ouvir o relato de cada uma, né? Se a gente for falar aqui, a gente vai até amanhã, do benefício que a dança trouxe na vida para elas. E eu tenho um aluno, ele é médico, ele não faz mais aula de dança hoje, mas quando ele descobriu a dança, também com seus 30 e poucos anos de idade, ele falava assim para mim, Claydes, você não faz ideia do que a dança hoje representa na minha vida. Antes eu não sonhava. Mas como assim você não sonhava? Eu dormia, mas eu não sonhava. Hoje eu sonho. Olha. Foi uma das coisas mais lindas que eu ouvi, assim. Incrível. É incrível. Muito incrível. Por falar em sonho, eu vou voltar no seguinte aspecto. Você citou as suas dificuldades ao longo do que você já falou, de dificuldade de muitas crianças em ter esse acesso ao balé, enfim. Como você acha que você consegue ajudar hoje uma criança com dificuldades para tocar essa dança na vida dela? Então, eu desde que abri a minha escola, eu sempre ajudei as crianças que não podiam pagar. Meu lema é assim, quer fazer balé, gosta, não pode pagar, não tem problema nenhum, vem que eu te dou aula. Tá. Há mais ou menos uns 12 anos atrás, eu fali a minha escola, porque assim, a maioria dos alunos eram bolsistas. Tinham aqueles realmente que não podiam pagar. Seu filho tem que vir rápido, então. Com certeza. E aqueles outros que se diziam não poder pagar. Tá. Então, teve um tempo que eu sou muito justa com meus professores. Hoje, quem cuida dessa parte é a Kemily. Eu falo, passa fome, mas os funcionários você paga em dia. Uhum. E chegou uma época assim que eu não sabia mais o que fazer. Eu falava, meu Deus, é tanto trabalho, é tanto amor, é tanta dedicação. Chega no final do mês, eu tenho que fazer um empréstimo. Chega no outro final do mês, eu tenho que fazer um empréstimo. E eu deixei a escola para minha filha, eu fui embora. Eu morei 1 ano nos Estados Unidos. Eu falei assim, olha, Kemily, eu não vou suportar ver isso daqui fechar. Então é assim, olha, a chave da escola está aqui.
Você sabe a minha luta, você sabe o quanto eu lutei para chegar até aqui. Mas é assim, tá com você. Fui embora, fui embora, cheguei nos Estados Unidos. Olha, Deus foi assim, parecia que estava assim no meu trajeto, assim, sabe, na minha vida. Fui muito bem sucedida lá. Cheguei lá, conheci uma pessoa que trabalhava no jornal. Ele de cara já fez uma entrevista linda comigo. Eu já arrumei o meu primeiro emprego, que foi trabalhar com dança na primeira igreja batista presbiteriana. De cara já consegui um monte de alunos, de personal. Eu ligava para minha filha e falava: Kemily, eu estou precisando de assistente, por favor, venha. Me manda alguém, porque eu estou com muito trabalho. Ganhei muito dinheiro. Estava no céu aquele ano. Que bom. Mas depois começou a saudade. Naquela época, eu gostaria que meus filhos tivessem ido, meu marido. Eles optaram em ficar. Era um ano que eu tinha muitas formandas e começou uma pressão muito grande. Claydes, eu estudei 10 anos na sua escola. Meu sonho era receber o diploma da sua mão e agora você não vai estar aqui nesse momento importante da minha vida. Poxa vida. E começou a pressão daqui, pressão de lá. Eu cheguei de surpresa no dia do espetáculo. Uau! Claydes, estão buzinando aqui na minha orelha que o nosso tempo já está muito curto. Só que assim, eu queria que você finalizasse esse nosso bate-papo de forma sucinta, porque o tempo é pouco, tá? Se você tem algum projeto especial que você realizou ou gostaria ainda de realizar, ou na nossa cidade ou em algum canto aí do mundo. Bom, além do meu projeto que eu tenho na minha escola, patrocinado por mim mesma, eu tenho um projeto, sim, que inclusive ele está aqui na cidade de Osasco, que é o projeto Sebastian. Eu tinha um professor que dava aula na minha escola, o Sasha Svetlov, e uma vez eu comentei com ele que eu tinha um grande sonho, que era realmente montar uma escola de dança em Osasco para as crianças carentes e, a partir daí, um corpo de baile. Ele falou: olha, Claydes, eu estou rascunhando um projeto bem parecido com o Sebastian. Na época, ele trabalhava na CIA, né? Você me daria liberdade de falar com ele do seu projeto e, quem sabe, a gente une forças? Eu falei: opa, por que não? Marcamos uma reunião, eu, o Sebastian e o Sasha, e a gente viu que realmente era o mesmo sonho, era o mesmo projeto. Eu falei: e aí, Sebastian, você iria para Osasco? Ele falou: Claydes, eu até tenho um lugar que foi prometido, mas por que não? Eu falei assim: porque a única condição que eu coloco é que o projeto seja na minha cidade, porque eu gostaria de beneficiar as minhas crianças. Na época, o Urban era secretário de Cultura e eu marquei uma reunião com o Urban. E, lógico, era ano político e, de cara, ele ficou encantado, já mostrou o espaço que é onde funciona o projeto até hoje, que é ali no Pedro Bortoloso, e foi aprovado pelo Sebastian e pelo Sasha e por mim. E ele falou: ok, vou falar com o prefeito, que na época era o Celso Giglio, e vamos agendar uma próxima reunião. Mas nós saímos de lá convictos de que ia dar tudo certo. Quando foi feita essa outra reunião, eu não fui convidada para essa reunião. Fizeram uma reunião sem a minha presença, e depois de uns dias, o Sasha, que trabalhava na minha escola, ele falou: Claydes, eu tenho uma notícia muito triste para te dar, não sei como te falar. Falei: bom, fala, né? Ele falou assim: olha, a condição para que o projeto aconteça aqui em Osasco é que você seja excluída. Eu falei: mas como assim? Por quê? Ele falou: olha, Claydes, eu não sei, mas o que foi falado na reunião é que, pelo fato de você ser proprietária de uma escola aqui em Osasco e ser de Osasco, enfim. Eu falei: bom, mas o projeto é meu, o projeto é nosso. Eu falei: Sasha, faz o seguinte, deixa acontecer, porque se realmente acontecer, mesmo eu estando do lado de fora, e o objetivo, né, for conquistado e as nossas crianças
Vamos ver o que acontece para um futuro. Depois de algum tempinho na frente, quem foi excluído foi o Sacha. Segundo uma pessoa da CIA, achou que ele não tinha o perfil para trabalhar num projeto social. E ficou o Sebastian, e o Urban trouxe de professores os professores que davam aula no Conservatório Musical Villa-Lobos, que inclusive são meus amigos, um deles trabalha hoje na minha escola. E nós ficamos do lado de fora. No dia da inauguração, nós fomos convidados. O Sebastian sequer citou o meu nome e o do Sacha, o Urban muito menos, e nem o Celso Giglio. O Sebastian me abraçou em um momento da inauguração e falou assim: Claydes, confia em mim. Eu falei, ok. E o projeto continuou. Mais tarde, essa pessoa que tirou o Sacha do projeto saiu e o Sebastian convidou ele para trabalhar no projeto. Se eu não me engano, hoje ele está lá como diretor-geral, diretor artístico, não sei. E até hoje eu estou esperando uma resposta. Então, na época, foi um momento assim, muito frustrante assim, na minha vida, porque eu não entendia. Foi uma revolta, uma tristeza muito grande. Até hoje é difícil para eu falar nisso assim, sem me emocionar, porque era um sonho. Eu escrevi o projeto junto com o Sacha Svetlov, e nós passamos noites e noites vendo o sol nascer pela janela da minha secretaria. Meus professores da faculdade ajudavam, né, no que estava errado, enfim, ou não. E eu fui excluída do meu próprio projeto. Então, quando eu li uma entrevista do Sebastian e que perguntaram para ele por que Osasco, eu estou dando uma resposta que talvez ele deveria ter dado. Bom, eu acho que esse silêncio todo é tudo muito triste, porque quem perde com isso tudo é a arte. A gente, sem querer, Claydes, entrou numa zona, né, que vai certamente gerar um mal-estar. Com certeza. Então, fica aí a possibilidade de a gente retomar esse assunto em um outro momento, porque agora eu preciso encerrar o programa. Tudo bem. Tá bom? Então, eu agradeço muito a sua presença, engrandece muito. A gente volta a se falar, sim, não vai ficar aqui, assim, parado no ar, tá? E para vocês que gostaram da entrevista ou que pegaram o assunto já iniciado, vocês poderão ler a entrevista na íntegra em nossa edição de novembro da revista Bem Mais Osasco. Para tanto, vocês deverão acessar o nosso portal www.revistabemmais.com.br e escolherem em ler no formato online ou no campo última edição. Procura lá o ponto de distribuição mais próximo de vocês, retirem o exemplar gratuitamente. Muito bem, com isso chegamos ao final do programa de hoje. Mais uma vez quero agradecer a presença da Claydes e o prestígio de vocês, meus telespectadores, convidando-os para o programa onde conversaremos com José Luiz Lima sobre encontros e eventos de carros em Osasco. Até lá!